E hoje eu quero falar com vocês sobre o Vale da Escolha. Como assim, pastor? O Vale da Escolha. Aí nós vamos ler o texto e eu explico para vocês. Gênesis capítulo 13, versículo 1. Quantos acharam? Diga amém. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro até que chegou em Betel e Ai, aonde já havia armado anteriormente a sua tenda e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló o acompanhava. Abraão também possuía rebanhos e tendas, e não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores do rebanho de Abraão e de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus. Afinal, somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. E se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu. Ló fez o quê? Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar mais próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Versículo 14, disse o Senhor a Abraão. Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde construiu um altar ao Senhor. Preste bem atenção. Na terça-feira nós pregamos sobre Abraão. Gênesis 12, a Bíblia vai dizer que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para o lugar que eu te mostrarei, e você será uma bênção. Nós falamos na terça que Abraão ele precisou sair de 3 ambientes. Primeiro, da terra. Qual era a terra? A terra era Ur dos Caldeus, a terra que eles viveram, que habitou neles, e aonde o seu pai ali adorou muitos ídolos. Então, primeiro, Ur dos Caldeus, preste bem atenção no que eu vou te falar, vai fazer sentido você entender isso. Ur dos Caldeus era uma cidade do qual existia uma estrutura muito bem organizada, já tinha escolas, já tinham casas sofisticadas para o tempo da época, já existia astronomia, já existia uma cultura naquele lugar, ensino, existia também os zigurates, que eram os templos da época, do qual eles adoravam o deus Lua. Então, Ur dos Caldeus era, aos olhos, um lugar perfeito para se viver. Vamos colocar assim, um lugar que você idealiza viver. É Ur dos Caldeus. Só que Deus fala bem assim: Abraão, você precisa sair dessa terra. Logo depois Deus fala para Abraão: você precisa sair da casa dos seus parentes.
Por quê? O que nós falamos na terça-feira? Sair da casa dos parentes não quer dizer assim, deixa o seu parente para lá, não fala mais com ele, não. Sair da casa do parente é sair da casa das opiniões, dos rótulos. Porque eu imagino na minha mente Deus falando bem assim, Abraão, sua mulher vai ter um filho, como Deus disse. Se Sara riu da informação, imagina os parentes. Essa véia, quase 100 anos, vai ter filho? Não. Então Deus está falando bem assim, eu te tiro primeiro de um lugar que você idealizou. Segundo, eu te tiro das opiniões que foram para você muito importante, dos rótulos. Só que algo muito importante, sair da casa também do pai. E sair da casa do pai fala, sabe, de uma herança espiritual que você herdou. Como assim, pastor? Na minha família, existe um contexto, né, que todo mundo, por exemplo, casa, traz, separa. Aí a pessoa, ela vive, não, porque minha família, querido, Deus está falando para Abraão, sai da casa do seu pai. Deixa essa herança espiritual. Porque minha família tem uma cultura. E a cultura da minha família é essa. Deus está falando, sai, Abraão. Eu te desligo espiritualmente para que você viva um propósito que eu tenho para você. Falei aqui semana passada, mesmo sendo pequeno, quando eu fui para a igreja com minha avó com 7 anos, eu lembro até hoje, os meus pais ainda eram, por exemplo, eram fumantes. Quem olha minha mãe assim hoje não é tão serva de Deus, né, mãe? Deus fez tanta coisa na vida da senhora. Fumantes, bebiam, e eu pequeno indo para a igreja, por isso que nós acreditamos nos gerações. E eu indo para a igreja pequeno, eu falava, Senhor, eu creio que eu não mais faço parte da herança espiritual do meu pai e da minha mãe, mas eles vão viver esse ambiente espiritual. Eles vão viver o que nós estamos vivendo. Daqui a pouco minha mãe foi, minha família foi, e quando eu vi Deus libertando toda a minha casa, eu passei a olhar e falar bem assim, Deus quer nos livrar de ambientes que também existe e exige um domínio espiritual. Vocês estão me entendendo? Então sai da terra, sai do meio das opiniões e deixem a cultura que muitas das vezes persegue a mente de vocês. Querido, um tempo atrás eu estava vendo o DVD do meu casamento e DVD de casamento antigo é feio, né? Meu Deus do céu. Você olha os casamentos de hoje, tô brincando, gente, foi uma benção o meu casamento, mas você olha os casamentos de hoje, o quanto que a gente trabalhava nos casamentos antigamente. Eu lembro que eu estava cantando, eu estava lá, o meu amor, quase caindo duro. Tinha corrido o dia inteiro atrás de salgado, de doce, né? E minha mulher no dia de noiva, tá vendo? A mulher, é lindo isso. Só que esse dia eu estava olhando um DVD e uma pessoa mais promíscua da minha família disse bem assim, honre a tradição da família Sodré. E esses dias eu assistindo o DVD, eu falei, misericórdia, Senhor. Eu repreendo isso. Porque a tradição dessa família carregou muitas coisas. Carregou muitos divórcios, muitos problemas com vícios. E, Senhor, eu rejeito isso. Eu estabeleço junto o que minha avó estabelecia também em oração. E é essa cultura, esse ambiente que eu quero honrar. Então, eu estou te falando de coisas que nós precisamos entender, que Deus quer nos livrar, amém? Só que hoje nós estamos diante de uma palavra que dá seguimento a Abraão, que se chama o Vale da Escolha. Gente, todo dia nós estamos fazendo escolhas, sim ou não? Todos os dias, escolhemos amigos, escolhemos aonde muitas das vezes queremos trabalhar, porque se você fala, eu quero cursar uma faculdade tal e não sei o que, você escolheu aonde você quer trabalhar. Escolhemos aonde queremos investir o nosso tempo. Escolhemos o que entra pelos nossos olhos. Escolhemos quem influencia a nossa casa, os nossos filhos. E no final da vida, preste bem atenção no que eu vou te falar. Somos apenas resultado não somos apenas resultado das coisas que aconteceram conosco. No final da vida, somos resultados das nossas escolhas.
Porque tem muita gente assim, eu sou resultado do que aconteceu na minha família. Não, você é resultado da sua escolha hoje. Porque o que alguém da sua família plantou, foi plantado. Você agora tem uma nova semente, você tem um novo coração e você pode plantar diferente e fazer diferente. Deus é soberano, mas decidiu criar um mundo onde as nossas decisões têm consequências. Por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, Deus está criando dois robôs que Ele está controlando? Não. Deus fala bem assim, ó, tá vendo esse jardim bonito? De tudo que vocês estão vendo, a única árvore que vocês não podem comer é aquela ali. E aquele dia, eles decidiram, dias depois, a Bíblia não cita qual dia, eles decidiram, escolheram comer de um fruto proibido. Então deixa eu te falar, preste bem atenção nisso aqui. Fazer escolhas muitas das vezes depende de quem é o árbitro do nosso coração. Gente, eu falei para vocês, eu gosto de glória, eu gosto de cantar, eu gosto de pregar, eu gosto... Mas esses dias Deus está chamando a gente para pensar também. Amém? Tem muita gente que usa o termo, né, aí fora. Não, vamos chapar na presença. Querido, se não tem entendimento, só vira barulho. Se não tem Bíblia, só vira movimento. Então preste bem atenção. Quando Deus cria o homem, esse movimento que a gente vê de Deus no jardim, o homem ali, Deus deu a escolha, eles escolheram. Eu acredito que o único homem na Bíblia que tinha livre arbítrio foi Adão. Como assim, pastor? Todos nós falamos assim, eu tenho livre arbítrio. Eu faço, eu deixo de fazer, eu sou livre. Só que, posso te explicar uma coisa? Primeiro dentro da Bíblia. Salmo 51, 5. Davi vai dizer assim, sou pecador desde que nasci. Em pecado me concebeu a minha mãe. Sabe o que Davi está falando? Eu tenho por causa do pecado uma raiz, uma iniquidade, uma inclinação para o mal. Não foi que a mãe dele pecou, mas ele está falando, desde quando eu nasci eu carrego isso. Quando a gente lê a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16, se não me falha a memória, isso mesmo, pois tudo o que há no mundo, preste atenção, tudo o que há no mundo, é concupiscência, é o desejo da carne, dos olhos e a arrogância, a soberba da vida, porque não provém do Pai, mas do... Sabe o que eu estou te dizendo? Que quando você está nesse mundo e você carrega uma raiz, muitas das suas decisões são tendenciadas pelo seu desejo, pela sua inclinação. Vou te explicar melhor. Imagina comigo um árbitro que, desde pequenininho, antes de ser árbitro, o pai dele ensina para ele assim, meu filho, você é palmeirense. Aí o pai compra a camisa, o pai leva no estádio, o pai coloca aquele amor, né, do time no coração do filho. Aí o filho cresce, aí o filho se torna árbitro. Aí um dia o filho tem que arbitrar um jogo de Corinthians e Palmeiras. E quando ele está arbitrando, qual é a tendência da carne desse homem? Das emoções, apitar em favor do Palmeiras. Tanto que eu acredito que a maioria dos árbitros da Copa era argentino. Porque a Argentina foi muito ajudado. Desde pequenininho, hermanos. Né? Então preste bem atenção no que eu estou te falando. Só que um árbitro, quando ele tem isso dentro dele, ele não é livre para decidir. Eu tenho livre decisão, não. Ele fala assim, eu faço uma escolha. E a escolha é, mesmo eu tendo uma inclinação para esse Palmeiras, eu decido ser justo. Eu decido arbitrar de forma profissional, e isso porque existe um ambiente chamado justiça. Por isso que Deus se fez justiça por nós, querido. Porque as nossas escolhas passam pelo aquilo que João está falando. Desejo dos olhos e arrogância da vida. As inclinações que carregamos vêm desse ambiente. Só que Deus quer levantar uma geração que não vai ser dominada pela carne, amém?
Deus está levantando uma geração que não vai ser dominada pelos olhos. Deus está levantando uma geração que não vai ser arrogante nem soberba da vida. Deus quer levantar uma geração que sabe fazer escolhas. Porque muitas vezes nós estamos escolhendo pelo que sentimos. Ah, eu estou sentindo isso. Ah, eu estou vendo isso. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, capítulo 2, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer assim, ó: não vivo pela vista, não. Deus proverá, Deus proverá. Olhe para o alto, Então, em socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Paulo está falando bem assim: não ande pelo que você está vendo, ande pelo que você está vivendo de fé. Deus está chamando uma geração, gente, o mundo é belo, cheio de cores, Full HD, mas se o mundo fosse monocromático, a gente olharia e via, poxa, é cinza, é aquilo, e Deus está falando bem assim: eu estou chamando uma geração que não está olhando se é monocromático, se é cheio de cores. Eu estou chamando uma geração que vai ter olhos em mim. Eu estou chamando uma geração que vai fazer escolhas baseado no que eu estou sendo na vida deles. Aí eu não digo mais eu tenho livre arbítrio. Eu tenho sim um livre árbitro, que é Deus, que decide dentro de mim. E quando Ele decide, eu tenho uma livre decisão. E Deus me dá a oportunidade de fazer escolhas. Então preste bem atenção, porque quando nós falamos isso, nós lembramos do que nós lemos, Ló. Gente, primeiro, Deus falou: Abraão, deixa seus parentes. Aí Ló leva quem? Leva o parente. As guerras que Abraão vai viver é porque ele decidiu levar Ló. E aqui a Bíblia não está dizendo que isso é um problema, amém, gente? Mas está falando que é escolhas. E escolhas não tem jeito, tem as suas consequências. E dentro dessa escolha, quando Abraão sai da terra, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele chega e Ló tá com ele e a sua família. E eles enriqueceram muito. Por quê? Deus tem problema com o dinheiro? Não, Ele é o dono do ouro e da prata. Quem tem problema com dinheiro somos nós, que fazemos o dinheiro o Senhor do nosso coração. E muitas das vezes estamos tão tendenciados ao dinheiro que perdemos famílias, perdemos casa. Querido, eu sempre falo, eu não aceito viver uma vida, trabalhar e não olhar para minha filha e dizer assim: ela está passando a fase dela, e se eu perder a fase, eu perco o contato emocional, eu perco tudo que eu poderia liberar. Pai, eu quero assistir Homem-Aranha. Vão, minha filha, vão. E foi massa demais. Quer que eu dou spoiler? Não, sabia que não. Foi muito bom. Ah, pai, vamos assistir Moana. Eu fui, acabei dormindo. Só no final estava muito mais, depois eu acordei. Mas sabe por quê? Dinheiro não compra o tempo que nós temos com a nossa casa. E eu decidi fazer escolhas. Eu quero declarar sobre homens, façam escolhas. Lembra que eu falei domingo passado, Ló, ele era alguém, Jó. Ele era alguém que orava pelos seus. Ele acordava de madrugada e orava por cada um. Só que a gente está vivendo uma geração de pais tão cansados. Uma geração de pais que tem tanto compromisso. Ah, eu estou fazendo. E daqui a pouco, na hora de orar, daqui a pouco, na hora de estar com o filho, de brincar com o filho, a gente não tem tempo. Não dá, querido. Isso nós precisamos como família. E eu decidi ser pastor de uma igreja família, que vai viver o propósito de Deus. Amém? Aqui nós temos muitos homens, temos empresários sim que Deus está abençoando, mas todos eles têm se tornado família, porque é esse ambiente que nós queremos viver. Preste bem atenção, porque quando nós olhamos, a Bíblia diz que Ló, eles enriquecem muito, e a Bíblia vai dizer que há uma briga. Imagina, tá ali ó, Gabriel e Aleph, dois homens bonitos, né, internados, de terno, né? De questão. 'Cause
Imagina, eles estão ali naquele raio ali, e eles têm, Camila, gados, terra, tendas. O espaço não está dando mais. O espaço começa a ter uma briga. Os pastores estão assim, rapaz, está pisando na minha terra, ó, a linha aqui, ó. Cada um no seu quadrado. Ó, você está avançando no lugar que é meu. E a Bíblia vai dizer o quê? Que aqueles homens, eles pegam e falam bem assim, a partir de Abraão. Abraão fala para Ló, faz o seguinte, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Mas não dá para a gente ficar mais junto. E a Bíblia diz que Ló, ele pega e olha para as campinas do Jordão. E quando ele olha, preste bem atenção, gente. Eu não sei o que deu, amém, estava tudo certo. Mas o que Deus vai fazer aqui também já deu tudo certo, amém. Então preste só bem atenção no que nós vamos falar, porque existe uma graça de Deus aqui. Porque quando ele escolhe, a Bíblia vai dizer que Ló escolheu pelo que ele viu. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que ele olhou para o lugar, para as campinas do Jordão e falou bem assim, nossa, que lugar bonito, bem irrigado, que lugar cheio de vida. E essa era tão grande que se estendia até uma outra cidade, Zoar, e ele está falando, eu quero aquilo ali. Só que ele não fez uma exegese cultural. O que é isso, pastor? Exegese cultural, se chama isso na teologia, ou até na vida. É quando você vai viajar para um lugar, você vai morar num lugar. Gente, quando você vai morar num lugar, vamos botar que é distante. Você precisa saber se nesse estado a segurança é boa, sim ou não. Você precisa saber se nesse estado tem um aparato no quesito saúde. E resumindo, Ló só olhou assim e falou bem assim, a terra é muito boa. Olha a escolha de Ló. Ele está dizendo assim, a terra aos meus olhos é parecida, sabe com o quê? Com Ur dos Caldeus. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus, mas Ur dos Caldeus não saiu de dentro dele. E quando eu falo isso para você, deixa eu te falar uma coisa. Pare de ser guiado pelos seus olhos e preste atenção em mim. Deixa os irmãos trabalhar e se preciso, pode deixar esse ar, vai dar tudo certo. Amém? Amém, gente? Vamos lá, é só respirar, que vai dar tudo certo. Amém? É porque quando Deus quer fazer algo, gente, meu Deus do céu. Eu creio que Deus tem algo para falar no seu coração nessa noite. Então não deixa que nada te distraia. Amém? Presta aqui então atenção. A Bíblia vai dizer que Ló escolhe pelo que ele viu. O que você está escolhendo, querido? Pelo que você está vendo. Ah, eu vejo que isso é bom, mas você não analisa se isso é bom para sua casa, se isso é bom para sua família. A Bíblia vai dizer que no próximo versículo, quando Ló parte, a Bíblia vai dizer que os homens de Sodoma, para onde ele vai? A Bíblia vai dizer, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. Ele olhou só para onde? Para a terra. Mas ele não percebeu que aquele lugar existia um homem perverso. E quando a Bíblia fala extremamente, sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Ló não considerou que existia talvez um alto índice de estupro naquela cidade. Que existia talvez um alto índice de imoralidade naquela cidade. E ele só quis ir porque aos olhos dele é bom. Por isso que eu estou falando sobre escolha hoje, querido. Por que vale da escolha? Porque eles estão no vale os dois olhando para onde eu vou. Eu vou para onde os meus olhos querem me levar, ou eu vou para onde a voz de Deus quer me guiar? Porque ir para onde os olhos está guiando pode te levar para lugares que daqui a pouco você fala bem assim, poxa, não, é mais fácil, mas você colhe um preço. Você paga depois algo muito caro. Querido, sabe o que eu decidi nesses dias? Viver o propósito de Deus. E eu quero crer que Deus está levantando uma geração que vai saber escolher quem Deus é. Amém? Porque o grande erro foi aí, ele não avaliou a espiritualidade daquele lugar. Há escolhas que enriquecem o bolso, mas empobrecem a alma, que acabam com famílias,
com corações. Por isso que como igreja, nós não aceitamos, querido, Deus é um Deus de riquezas, mas eu não aceito um evangelho que nós pregamos para você sobre, melhora a sua vida financeira, melhor. Não, querido, isso aí Deus já falou com o homem desde o início, trabalhe. Cultive a terra, seja excelente, porque Abraão era rico, Ló foi rico, Davi foi rico, muitos homens foram ricos, mas Deus está chamando homens que não são ricos só de bens, mas ricos da graça dele. Deus está chamando homens e mulheres que têm um coração nele. Por isso, há escolhas que pode até te enriquecer, mas vão empobrecer a sua alma. Mas é porque... Por exemplo, eu estava vendo um estudo esses dias. Eu tenho um sonho do green card, né? Quero morar nos Estados Unidos, quero ter uma cidadania e tal. Aí o marido vai primeiro. Quantos que perderam a família? Eu estava vendo estudos por conta de um sonho americano. Quantos que foram morar em outros países só porque lá é melhor para ganhar dinheiro? Querido, e isso, muitas das vezes, se o propósito é só esse, o dinheiro se torna o senhor do coração. Então deixa eu te falar uma coisa, se você tiver que mudar de país, não é porque sim, eu quero também ganhar dinheiro, que isso abençoe sua casa, abençoe sua família, mas que você não seja escravo do dinheiro. Estão aqui comigo? Quem era Ló, pastor? Ló no hebraico significa véu. Cobertura. Ló estava com uma venda, Tonho, nos olhos. E não olhava para aquilo que era real. Qual é o lugar que Ló estava indo, gente? Vocês lembram o que aconteceu, né? Porque a palavra no original de Sodoma significa queimando. Ló, ele nem percebeu que aquele lugar já estava queimando. E ele quis ir para esse lugar. Gente, preste bem atenção. Eu não estou falando de mim mesmo, eu prego hoje o evangelho de Cristo. Pare de olhar por vista, ande por fé em Cristo. Porque, vamos lá, toda escolha produz um caminho. Primeiro ele olha, depois ele arma as tendas, depois ele mora em Sodoma. Aí, Gênesis 19:1, a Bíblia vai dizer que quando os anjos chegam para anunciar que Sodoma e Gomorra seriam destruídas, onde que Ló estava? Sentado à porta. Quem sentava à porta da cidade já era alguém influente. Provavelmente que naquele lugar exercia uma autoridade. Então, sabe o que isso revela? Ele já não está mais em Sodoma. Sodoma está dentro dele. Porque as suas escolhas fazem você. E quando ele está com Sodoma dentro, preste bem atenção, Sodoma não está só dentro, está dentro da mulher dele, está dentro da filha dele, porque a Bíblia vai dizer que no capítulo 19, que os anjos começam a insistir com esse homem Ló, que fez escolha. Ló, você vai ter que sair daqui, cara, essa cidade vai ser destruída. E quando os anjos entram na casa, a Bíblia vai dizer que no versículo 9, homens da cidade, olha como era perverso Sodoma. Homens da cidade foram atrás dos anjos. Eles olharam para os anjos e falaram assim, nossa, que homens belos. E a Bíblia é bem clara em dizer que esses homens queriam ter um contato sexual com os anjos. Ló está tão inclinado pelas suas escolhas, que a Bíblia vai dizer que Ló, ele chega para os homens e vai dizer assim, não, versículo 7, não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olha aqui, eu tenho quantas filhas? Que ainda são virgens. E ele está dizendo, vou trazê-las para vocês, façam o que bem entenderem. Gente, que pai é esse? Ló é um cara ruim? Mas Sodoma faz os homens se tornarem um produto da sua escolha. As escolhas fazem os homens se tornarem um produto de Sodoma. Ló está dizendo assim, minhas filhas, está aqui.
Eu sei que ele está protegendo os anjos. Eu sei que ele está falando assim, não, porque é os homens. Mas ele está deixando, primeira coisa, ele está entregando os filhos. Deixa eu te falar, querido, as suas escolhas não podem entregar os seus filhos para o sistema. Quando você estuda as culturas marxistas, tantas outras, e você estuda intrinsecamente, você vai ver que existe muita coisa que deturpa o viés familiar, a família, a casa. E uma coisa nós precisamos entender, querido, nós não precisamos sair brigando pelo Brasil, nós só precisamos sentar à mesa e instruir a nossa casa. Deixa que os políticos se resolvam nas suas ideologias, nós pregamos a ideologia de Cristo. Nós elegemos homens que vão legislar, que vão criar leis. Amém, vote certo esse ano. Mas o nosso papel é declarar Cristo na nossa casa. Porque, senão, eu estou entregando meus filhos. Porque não pode acontecer isso. Então, Deus está falando no seu coração aqui? Meu Deus, gente. Porque depois das filhas, Deus vai falar bem assim, na verdade os anjos falam, cara, sai depressa. Antes do sol raiar. Porque quando o sol aparecer, Sodoma vai começar a queimar. E uma coisa eu te falo, Cristo está voltando, breve ele voltará. Quando o sol da justiça raiar, aí sim, querido, nós veremos todo esse mundo, sabe, sendo totalmente destruído para que novos céus e nova terra sejam construídas. Então deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que quando antes do sol raiar, saiam. Mas não olhem para onde? Daqui a pouco, de tantos anjos insistir, eu posso ir para esse lugar mais perto, ó como Ló. Ele está tão inclinado e ele não quer sair de Sodoma. Deixa a gente ir aqui para Zoar. É mais pertinho. Os anjos falam, pode ir, mas só sai desse lugar, cara. Porque às vezes a gente quer sair do ambiente, mas a gente quer flertar com o ambiente, né? Tem hora que Deus mandou você sair de coisa e você está flertando. Tem hora que Deus já falou bem assim, eu restaurei sua casa, cara. Restaurei seu casamento. Sai. Esses dias eu conversava com pessoas e eu falava, não, mas é porque me mandou só isso. Que nada. Se era um contato que te destruía a sua casa, sua família, seu noivado, seu namoro, ei, pode começar no emoji e termina, sabe, depois, numa destruição. Então Deus está chamando homens para escolher Ele e sair de ambientes aonde está destruindo a sua alma, destruindo a sua vida. Hoje é dia de ceia, pastor. É dia de ceia, é dia de escolher Cristo. É dia de olhar para Ele, porque daqui a pouco a Bíblia vai dizer que a mulher de Ló, porque Sodoma era a região do Mar Morto, e no Mar Morto tem o que, gente? Sal. Uma alta concentração de sal no mar, tanto que o pessoal que vai para lá boia na água, né, ao entrar no Mar Morto, porque é muito sal. E isso revela o que profeticamente? Quando ela olha para trás, ela se torna aquilo que o seu coração está inclinado. Ela se torna aquilo que o seu marido escolheu lá atrás. Então, as escolhas reverberam, sim ou não? Mas Deus está levantando uma geração que vai saber escolher nele. Eu declaro, esposas, que vocês vão amar os seus maridos. E eu declaro, maridos, que vocês serão cabeças da sua casa. E aonde vocês estiverem em Cristo, a sua família estará também em Cristo. Eu creio que o Senhor está levantando uma geração que olha para frente e não olha para trás. Uma geração que ama Ele. Todo dia o pecado vem. Sim. E me chama. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia.
Já morri pra Preste minha atenção. vida, agora eu vivo. Primeiro começou na esposa, sim ou não, se tornou estátua de sal. Sabe o que Ló está vendo? A fertilidade da sua casa indo embora. A fibra emocional da sua casa indo embora. Ló está vendo, porque as mães na época, elas tinham um papel muito central como hoje. Mas enquanto os pais trabalhavam nas lavouras, as mães cuidavam dos filhos. Agora quem cuida das filhas? Agora quem está gerando a fibra emocional? Quem está falando do Deus de Abraão, de Isaac? Quem está falando? Ninguém. Aí daqui a pouco eles saem, Sodoma. A mulher já foi. Só que as filhas, pastor, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer no versículo 30, Ló partiu de Zoar com as suas 2 filhas e passaram a viver nas montanhas, porque tinham medo de permanecer em Zoar. Essas 2 filhas ficaram morando numa... Agora elas estão sozinhas. Presta atenção, caverna fala de lugar escondido. Vocês acham que essas meninas não estavam sofrendo, gente? Porque a mãe tinha morrido? Viver em caverna é alguém que está vivendo num alto volume de depressão, vivendo num profundo de um abismo, e num profundo de abismo, a gente faz escolhas piores do que daquilo que os nossos pais fizeram se nós não estivermos no Senhor. Porque presta atenção, a Bíblia vai dizer que as filhas de Ló, a mais velha chegou para a mais nova e falou bem assim: não tem homem aqui nessa cidade, nós estamos sozinhas. Vamos fazer o seguinte, vamos embebedar o pai e vamos ter filho com ele, porque a geração do pai não pode morrer. Gente, e eles cometem o que a Bíblia chama de um ato incestuoso, um incesto. Pastor, porque a Bíblia conta essa história? Porque a Bíblia não é só conto de histórias bonitas. A Bíblia conta a verdade, para que nós possamos viver a realidade do céu, não dessa terra. E daqui a pouco, essas meninas têm um filho com o pai. Um se chama Moabe, que deu origem aos Moabitas. A outra filha mais nova também, e que tem Ben-Amim, que geram os filhos que são os Amonitas, Moabitas e Amonitas. Agora é uma geração que são opositores ao povo de Deus. Sabe o que Ló está criando? Inimigos, ao invés de amigos. Olha a escolha desse homem, gente. Quando eu comecei a olhar para esse texto como um olhar clínico de família, Deus começou a falar, olha como perdeu a esposa, perdeu os filhos, e agora ele está sozinho, bêbado, sem ninguém, vivendo no ambiente. Deus quer te livrar desse lugar, querido. Deus quer te livrar desse lugar. Deus quer te ensinar a fazer escolhas a partir dele. Porque eu quero caminhar para o fim dessa palavra. Ló escolheu pelo que ele... Abraão escolheu pelo que ele ouviu. Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo... E o ouvir vem pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, voltando lá em Gênesis 13, que um dia, no versículo 14 em diante, Deus disse a Abraão, Abraão, olhe para o leste, oeste, para o sul, olhe para todo lugar. Está vendo essa terra? Tudo isso é de quem? É seu, Abraão. Enquanto Ló escolheu um pedaço, Deus está dizendo assim, Abraão, isso tudo é seu. Deus não é Deus de pedaço, Deus é o Deus de obras completas. Deus está dizendo, Abraão, a sua descendência será tão numerosa que você não vai poder contar. Enquanto a descendência de Ló, pastor, a descendência de Ló se tornou uma descendência falida, uma descendência sem propósito. Apesar que, se você vir nos próximos domingos, em nome de Jesus, com o ar funcionando, amém, você vai ver que até os moabitas Deus usou depois por um propósito. Porque na soberania de Deus ele não descarta ninguém, ele quer que todos vivam o propósito. Abraão, um dia, preste bem atenção, Gênesis 14 agora. Antes, na verdade, ele escolhe, ele vai para um lugar chamado Hebron. Hebron significa aliança. Ló foi para onde, gente? Que significa o quê?
queimando, ardendo, Abraão foi para onde? Hebron, que significa, sabe o quê? Aliança, associação. Deus está dizendo, é em Hebron, Abraão, que eu vou te dar uma aliança. É em Hebron, Abraão, que eu vou te falar que você vai ter filhos. É em Hebron que Deus fez uma aliança com Abraão. Gente, Gênesis 15. É só você ler na sua casa. A aliança, Deus está falando assim, deixa eu provar minha aliança com você, Abraão. A Bíblia vai dizer que era um costume da época, partiam animais no meio e abriam eles e deixavam o meio livre. Então uma parte do animal estava aqui, outra estava aqui e o meio livre. Então se eu faço um contrato com a Luana, dizendo assim, Luana, a partir de agora nós temos uma aliança. Segundo a cultura antiga, nós dois que fizemos o contrato, nós passaríamos no meio dos animais, dizendo assim, nós não vamos quebrar o contrato, porque se ambos quebrar, se eu quebro ou a Luana quebra, nós morreríamos como esse animal, partido no meio. Aí sabe o que a Bíblia está dizendo? Que Deus começa a fazer aliança e parte os animais. Na hora de passar Deus e Abraão, quem passa? O Deus. Sabe o que Deus está dizendo esse dia, Abraão? Eu sei, Abraão, que vocês vão falhar. Você vai falhar e o único que vai ser partido na cruz do Calvário vai ser eu. Por isso eu decido passar sozinho no meio desses animais para declarar sobre a sua vida: ei, que você tem uma aliança comigo, mesmo que você falhe, eu te amo, mesmo que você erre, eu te amo, mesmo que você faça escolhas erradas, eu não esqueci de você. Essa é a palavra de Deus dizendo para mim, porque Ele foi o corpo partido por nós. E hoje nesse ambiente de ceia, quando eu olho para isso, Deus escolheu morrer por nós. Porque a guerra de Ló termina aí, pastor, não? É Gênesis 14, a Bíblia vai dizer que um dia ele está em Sodoma antes de queimar. A Bíblia vai dizer que teve uma guerra. E nessa guerra, Ló é levado. E quando Ló é levado, ligam para Abraão, passam um zap para Abraão. Abraão, Ló foi preso. Abraão faz o quê? Treina 318 homens da sua casa. E ele vai buscar Ló. E quando ele busca Ló, a Bíblia vai dizer que ele encontra um homem chamado Melquisedeque. Gente, só para você entender a escolha de Abraão. Enquanto Ló escolhia pelo que ele via, Abraão escolhia pelo que ele ouvia. Por isso que ele escolheu Hebron. Mas a Bíblia vai dizer que aquele dia, Abraão, quando Melquisedeque apareceu, a Bíblia vai dizer que Melquisedeque era um rei de justiça, era um sacerdote do Deus Altíssimo. Hebreus capítulo 7, versículo 1, 2, vai dizer que a partir daí em diante que ele não tinha nem fim de dias, nem início, nem sabe quem é o pai, quem é a mãe desse homem. Resumindo, Melquisedeque, conforme Salmo 110, versículo 4, vai dizer que na ordem de Melquisedeque éramos sacerdotes. Está dizendo o quê? Que Melquisedeque, ele é uma espécie de Cristo que desceu na terra. É um homem que vive ali uma cristofania. E quando a gente fala de Cristo, Abraão está agora entre o rei de Sodoma e Melquisedeque. Melquisedeque chega e dá para o quê, Abraão? Dá pão e vinho. Abraão pediu alguma coisa? Abraão chega cansado, Tony, da guerra. Com Ló. Imagina o Ló, Abraão, né? Igual aquele pai que fala bem assim: te falei com você. Escolheu errado, ó. Agora, né? Assim que às vezes fala, o pai, a mãe. Tá vendo? Consequência. Mas quando Abraão chega da guerra, já tem pão e vinho para ele. E a Bíblia diz que ele dá dízimo de tudo. Só que a Bíblia vai dizer, presta atenção, gente, presta atenção, a Bíblia vai dizer que o rei de Sodoma chega. Porque enquanto Melquisedeque era rei de justiça, rei de paz, o rei de Sodoma significa filho do mal, dádivas. Porque ele chega a Abraão: dai-me as pessoas que eu vou te dar os bens. Porque o que Satanás quer são pessoas. Por isso que eu finalizo essa mensagem dizendo: ele pode te oferecer bens em troca de você. Gente, seja responsável com essa palavra. Eu não estou falando sobre trabalhar, sobre não viver. Querido, trabalhem.
acordem cedo. Eu faço isso, eu acordo cedo, eu busco ao Senhor, faço minhas atividades, mas eu trabalho, eu tenho meu coração. Eu sei que o trabalhar é algo de Deus para o homem, mas eu estou te falando uma coisa: as pessoas têm perdido Deus, a sua casa, por conta de tantas coisas que está dentro dela. Elas olham para as coisas dos outros. Fulano comprou um carro, agora eu tenho que ter um carro. E daqui a pouco ela quer ter o que os outros têm, não por um propósito de família, mas é porque alguém está tendo melhor do que eu. Ah, fulano está viajando, eu não. Nossa, o marido dela faz isso e o meu não. Nosso esposo, a esposa. Querido, Deus está falando para mim e para você hoje. Nós temos a oportunidade de escolher e viver o certo dentro da nossa casa. E por isso que aquele dia Abraão olhou e falou bem assim: Beira, não quero nada seu, nem uma tira de uma sandália para você dizer depois que você me enriqueceu. Abraão está dizendo assim: eu escolho o Cristo, que é o pão vivo que desceu do céu. Por isso que João capítulo 6, versículo 51, Cristo vai te dizer assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. A partir do versículo 53 ele vai dizer: eu sou o pão que desceu. Vossos pais comeram do maná do deserto e morreram, mas se vocês comerem da minha carne, vocês viverão para sempre. Ele está falando bem assim: se vocês me escolherem, vocês vão viver para sempre. Por isso eu declaro aqui sobre vocês: escolham Cristo, amém? Eu declaro nesse ambiente sobre famílias: escolham Cristo. Eu declaro sobre vocês uma visão aberta do céu. Essa semana, querido, e quanto Deus sabe que eu oro por isso, o quanto tem chegado na casa mulheres solteiras, meninas que passaram uma vida e escolheram viver no Senhor. E eu tenho orado: Senhor, guarde o coração dessas meninas para que elas saibam escolher dentro de um propósito do Senhor. Porque tem muita gente que acha: Senhor, eu quero um príncipe. Só que o príncipe vem montado num cavalo. O cavalo chega primeiro, você casa com o cavalo. E quando o príncipe está chegando, já era, você escolheu o cavalo. Aí depois: tá me dando coice, escolheu o cavalo. Era o príncipe que Deus queria para você, mas você escolheu. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Escolha Ele, Ele é o padrão certo de vida. Escolha Ele, querido. Se você escolher Cristo, Ele te encaminha em tudo. Ele vai te ensinar a ter responsabilidade. E Ele vai te ensinar que dentro da vida existe um propósito real para se viver. Por isso, nós estamos numa noite de ceia. E Ele foi partido por nós, querido. Ele foi moído por nós, para que eu e você tivesse uma inclinação certa. Ô gente, seja bem sincero comigo. Se alguém chegar para você e falar bem assim: Camila, existe um cara que morreu por você. O lugar era seu, Camila. Dizem que na época as costas eram dilaceradas. E quando já não tinha mais na frente, eles davam atrás, eles batiam na frente. Então a pessoa era totalmente: Camila, esse lugar era seu. Camila, o sangue desse cara foi vertido, foi derramado. Camila, se você ouvisse essa história comprovada, você iria se apaixonar por esse ato dessa pessoa, sim ou não? O lugar era dela. Quando eu olho para Cristo, por isso que hoje eu tenho uma livre escolha. É fácil, pastor, como assim é fácil? Sim, querido, quando a gente entende. É fácil escolher Cristo porque o mundo não tem nada para nos oferecer. A viver com Cristo, aí sim vai se tornando a parte difícil, porque é santificação. Uma coisa é você sair de Sodoma, outra coisa é Sodoma sair dentro de você. Então daí a responsabilidade é viver o propósito. Mas escolher Cristo não é difícil. Viver com Ele vai custar. Eu vou ter que me santificar, mas o preço maior foi dele. Ele escolheu morrer por mim, por você. Alguém canta aqui: meus heróis morreram de overdose, mas nós dizemos que o nosso morreu de amor por nós. Por isso que nós escolhemos Ele.